A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje o nosso devocional, nosso estudo é em Ageu, capítulo 1. O Espírito Santo de Deus nos preparou esse livro, um pequeno livro de apenas 2 capítulos, e amanhã a gente já acaba com ele. E o Senhor falou muito comigo a respeito do tempo dele. Deus sabe o tempo de todas as coisas. Às vezes nós achamos que ainda não é o tempo do Senhor, né? Continuamos fazendo as nossas coisas, achamos que não estamos preparados, prontos e a gente segue a vida. Mas o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. E às vezes a gente acha que tá no tempo e não é o tempo de Deus. Mas nesse caso específico, nesse capítulo, a gente vai ver que o povo achava que ainda não era o tempo da reconstrução, né? De poder reedificar o templo. Só que o Senhor fala, é o tempo, chegou o tempo. E levanta Zorobabel e Josué. Então, a mensagem do Senhor é essa. Nós podemos achar que ainda não é o tempo, continuamos vivendo a nossa vida, nos prejudicamos com isso, porque sim, quando a gente não está na direção de Deus, quando a gente não está fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que Ele planejou para nossas vidas, a gente está se atrasando, a gente está perdendo bênçãos, a gente não está no caminho que Deus quer. Então, o Senhor aqui falou, é o tempo, chegou o tempo, é chegado o tempo. E muitas pessoas, e para mim também o Senhor tem falado algumas coisas que às vezes eu não me sinto preparada, às vezes você não se sente preparado, preparada. Mas o Senhor fala, chegou o tempo, não é na sua força, é pelo meu Espírito, é pelo meu Espírito, tem de bom ânimo, vá, tenha coragem, faça. Essa é a mensagem de hoje, de Ageu, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo, conforme o Espírito Santo for me direcionando, eu vou fazendo comentários. Mas se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, né? De curtir a mãozinha para cima, que isso ajuda o YouTube a entregar para outras pessoas que nós não conhecemos, mas são conhecidas de Deus. E essa mensagem pode alcançar outras pessoas. Então vamos lá. Ageu capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. No ano segundo do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. O que Deus está falando aqui, olha, por meio do profeta Ageu, ele vai e fala com Zorobabel e com o sacerdote Josué, sumo sacerdote. E a palavra do Senhor é: vocês vão ficar morando em casas belas, né? Estão reconstruindo as suas casas, mas o meu templo, ele vai ficar deserto? Ele vai ficar lá do jeito que tá? Não, não é assim. E aí o Senhor fala: olha, vocês semeiam muito, mas recolhem pouco. Vocês comem, mas não vos fartam, bebeis, mas não vos sacieis. O que o Senhor está falando? Olha, vocês estão plantando e não estão colhendo o suficiente. É sim, vocês estão recebendo um salário num saco furado, né? O salário não está rendendo. Por quê? Eles não estavam tendo as bênçãos que eles teriam de estar na direção de Deus. Eles não estavam seguindo a direção de Deus. E como eles não estavam nessa direção, que era de reedificar o templo, nesse ponto antes, né, da reconstrução, era isso que estava acontecendo. As coisas não estavam prosperando. E realmente, quando a gente está fora de uma direção de Deus,
as coisas parecem que não prosperam, parece que realmente o nosso dinheiro não dá para as coisas não dão certo. E aí no verso 7 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Aqui o Senhor está falando que ele mesmo assoprou, ele mesmo fez que houvesse escassez, que ainda não estava abençoando o povo, né? Ele mesmo assoprou. E ele fala, por quê? Porque a casa dele estava abandonada, estava deserta e cada um corria e se preocupava com a sua própria casa. Por isso que eles não prosperavam, né? O próprio Deus está falando que eles não prosperavam porque eles não estavam debaixo da direção de Deus. Verso 10: Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Aqui, ao ouvir as palavras de Deus, né, e ao ouvir o profeta, eles temeram ao Senhor. Eles temeram a Deus. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. O profeta é aquele que anuncia a mensagem de Deus, né? E eu dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Então aqui o Senhor fala com o povo, com Zorobabel e com Josué, o sumo sacerdote. E fala com o povo a vontade dele, que era sim, chegou o tempo de reedificar, né? Vocês podem achar que ainda não é o tempo, mas chegou o tempo. Vocês podem achar que não estão preparados, mas vão, suba o monte, pegue madeira e chegou a hora, é a hora, sabe? E o Senhor ainda fala, olha, aqui, eu sou convosco, diz o Senhor. Quando o Senhor está conosco, esse versículo é muito importante, o versículo 13. Quando o Senhor está conosco, quando estamos debaixo da direção de Deus, né? O contexto, o ambiente, a nossa capacidade, pelas nossas habilidades, pode parecer impossível a gente fazer o que Deus nos chamou a fazer. Mas se chegou o tempo e Deus determinou, e Ele diz, eu sou convosco, pode ir com fé. Tenha coragem, tenha ânimo, porque o Senhor é contigo. Se Ele chegou para você e falou, chegou o tempo e você vai fazer a minha obra, vá. Né? Você pode não ainda ter preparo, mas o Senhor vai te preparar no caminho. O Senhor nos capacita no caminho. Precisamos sempre estar buscando, né? Ele diz que está conosco e também devemos buscar estar com Ele, estar na presença dEle, meditar na palavra dEle, orar, né? E escutar a voz de Deus falando por meio do Espírito Santo de Deus em nós. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala em nós. Precisamos reconhecer a voz do Espírito para podermos ouvir e o Senhor está conosco. Ele nos capacita. Se Ele te chamou para a obra dEle, para fazer algo no reino dEle, se Ele te chamou para trabalhar no templo, né, na igreja num todo, no corpo de Cristo, se Ele te entregou um ministério na tua mão e você não se sente capacitado ou capacitada, o Senhor diz hoje, se eu te chamei, chegou a hora. Se eu te chamei,
Vamos, eu estou com você, eu te capacito. Eu estou com você, tem de bom ânimo. O que ele falava para Josué, e não Josué, o sumo sacerdote, mas Josué lá de trás, né, que veio depois de Moisés. Quando Moisés morre e Josué assume a direção do povo, Josué vai à frente do povo para tomar a terra prometida que o Senhor deu ao povo de Deus, a Israel e a Josué. O que que ele fala? Tem de bom ânimo, né? Não tenha medo, tenha coragem. E é isso que o Senhor fala, diante, né, de circunstâncias que a gente vê muito grande e a gente não se acha capaz, às vezes até se desanima, mas o Senhor fala: tenha coragem, tenha bom ânimo. Né? Eu estou contigo, eu vou te dar a vitória, é a palavra do Senhor. E quando Ele dá a palavra dele, precisamos confiar. Porque se o Senhor deu a palavra, você só tem que confiar e seguir na direção que Ele te mandou ir, né? Não desiste, não desiste, segue na direção que Deus te mandou. E no caminho Ele vai te preparando, no caminho Ele vai te capacitando, Ele vai te dando novas instruções. Ele mandou Abraão sair da terra, né, da parentela, do meio da parentela, e ir para uma terra desconhecida. E Ele não deu todas as coordenadas para Abraão, mas Abraão confiou, ele teve fé e ele foi, né, por meio de uma palavra de Deus. E no caminho o Senhor foi, né, trabalhando e falando mais e revelando mais coisas. E fez a promessa, fez promessas para Abraão, né? O nosso pai Abraão. Todos nós somos descendentes de Abraão por meio da fé em Cristo Jesus. Nos tornamos descendentes de Abraão também. Então, assim, Abraão, ele saiu com apenas uma palavra de Deus. Ele não tinha palpável o que iria acontecer com ele, mas ele confiava na voz de Deus. Precisamos confiar na voz de Deus. Para terminar, no versículo 14 diz assim: E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Veja, o Senhor levantou o espírito. Quando eu ouço isso de o Senhor levantou o espírito, me vem à mente que estavam talvez desanimados, né, desencorajados. E quantas das vezes nós estamos desanimados, desencorajados, né? O Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe da minha mente. Quantas das vezes eu estive desanimada, desencorajada, mas o Senhor, Ele vem com a palavra dele me reafirmando: eu sou contigo. E o Senhor está reafirmando para você hoje: eu sou contigo. Tem de bom ânimo. O Senhor está levantando o seu espírito. O Senhor está te renovando. Tem de bom ânimo. Continua a caminhada. Continua na palavra que eu te dei. Precisamos continuar confiando na palavra de Deus e na direção que Ele nos deu. Essa é a mensagem de hoje, Ageu capítulo 1, e amanhã terminaremos esse livro em Ageu capítulo 2. E se Deus quiser, amanhã estarei aqui mais uma vez para a honra e glória do nome do Senhor. Tá bom? Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por ministrar os nossos corações. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, está sempre nos ensinando, estando sempre nos renovando, nos dando bom ânimo, nos dando forças, Senhor, quando nós não temos forças. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. O Senhor conhece o coração dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo agora, Senhor. Senhor, que o Senhor renove as forças, que o Senhor levante o espírito, que o Senhor encoraje, que o Senhor dê um novo ânimo para essa pessoa, que ela saiba que o Senhor está com ela, que o Senhor vai à frente, que o Senhor vai dar a vitória, porque se o Senhor deu uma palavra,
né? E essa pessoa segue a direção da tua palavra, o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. Precisamos estar debaixo da tua direção. Precisamos estar debaixo da tua vontade e que teus planos, os seus sonhos, as suas promessas para cada um de nós se realizem em nossas vidas, Senhor. Seja feita a tua vontade. Que possamos ser vasos usados na sua mão, Senhor, para a tua obra, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, alcançar muitas almas, Senhor, para levar para ti, para Cristo Jesus. Que possamos, Senhor Deus, ser usados, que possamos ser ungidos, que possamos ser transformados, renovados pelo teu Espírito Santo. Retira de nós aquilo que não é bom, né, que não te agrada, toda prostração, Senhor Deus, retira de nós. Nos renova, Senhor, a cada dia. Nos renova hoje, Senhor. Que após terminar essa oração, Senhor, a pessoa que está ouvindo essa oração possa se sentir renovada pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu te peço agora, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo visite essa pessoa, Senhor, e renove as forças dela. Renova, Senhor, as forças, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo. Dá direção, Senhor, do que a pessoa tem que fazer ou continuar fazendo. Reafirma, Senhor, no coração dela o que ela precisa seguir fazendo, a tua vontade, o teu querer para a vida dela. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.